Boa noite. Estamos aqui para mais um Contos de Arrepiar. E hoje ele é especial. Ele vai trazer sobre casas assombradas ao redor do mundo. Se você tiver coragem, venha comigo. Se não, nem siga adiante. Casas, mansões e locais assombrados no mundo, no Brasil e aqui em Santa Catarina. Vamos escutar. Agora nós vamos conhecer algumas das casas e casarões mais mal assombrados ao redor do mundo. O primeiro, na realidade, é um castelo. É o Castelo de Edimburgo, na Escócia, no Reino Unido. Esse sombrio castelo é o campeão no número de fantasmas. Lá está o fantasma de Lone Piper, o tocador de gaita solitário que se perdeu nos labirintos do castelo e lá ficou após a sua morte. O fantasma do tamborileiro do exército de Oliver Cromwell, que passeia pelo cemitério local. Os fantasmas dos prisioneiros franceses e de cidadãos que morreram por causa da peste bubônica. Além destes, os visitantes dizem ter visto outros fantasmas por meio de choros e passos. Muitos visitantes passaram mal durante o passeio. O segundo é uma casa mal assombrada famosa, bem famosa nos Estados Unidos. É a Plantação Myrtles, na Louisiana, Estados Unidos. Pela plantação é possível ver o fantasma da escrava Choi caminhando. Reza a lenda que o dono prendeu Choi enquanto ela escutava uma conversa pela porta e cortou a sua orelha. Choi ficou furiosa e preparou um bolo envenenado para ele, comido acidentalmente pela sua esposa e suas 3 filhas. O dono, desesperado, destinou a sua ira a todos os outros escravos da mansão, executando qualquer um que lhe parecesse suspeito. Por outro lado, os escravos decidiram linchar Choi. Desde então, o espírito dela aparece de vez em quando e atrai à mansão pesquisadores do sobrenatural e turistas em geral. Outra famosa casa assombrada se chama Queen Rose, ou Casa da Rainha, fica em Greenwich, Londres, no Reino Unido. Nesta casa branca ficaram presas Ana Bolena, Catalina Howard, quinta esposa de Henrique VIII, Lady Jane Grey e a Rainha Isabel I. Até hoje em dia, na escada de tulipas, uma dama de cinza passeia, mas não se sabe de qual das prisioneiras é este fantasma. Em 1966, o fotógrafo Ralph Hardy registrou a silhueta do fantasma. Peritos da empresa Kodak confirmaram que a foto era autêntica. Além da dama de cinza na casa, há outros mistérios, como um canto infantil que se escuta e um fantasma de uma mulher que limpa sangue do chão. Outro não é bem uma casa, mas é uma igreja. Igreja Newby, North Yorkshire, Reino Unido. Esta igreja sempre se destacou pela presença de fantasmas. Em 1964, o reverendo K.F. Lords tirou uma foto do altar e, na hora de imprimir, descobriu um fantasma de mais ou menos 2,75 metros de altura. Este fantasma da foto tinha os contornos tão claros que a sua autenticidade gerou muita controvérsia. Mas, após a verificação de especialistas, ficou confirmado que não houve nenhum truque. Aparentemente, a imagem serviu de inspiração para o filme Pânico,
a prisão de Port Arthur, Tasmânia, Austrália. Essa é uma outra muito assombrada. No século XIX, Port Arthur foi uma prisão onde faleceu um grande número de prisioneiros. Eles não aguentaram as péssimas condições de vida e de trabalho a que estavam expostos. Hoje em dia, este edifício, bastante destruído, não é a residência de ninguém além de fantasmas. Durante as noites é possível escutar passos e sons de portas abrindo, e quando começa a ventar, as luzes se acendem. A região se transformou em um lugar muito popular para os amantes do sobrenatural. Outra é a mansão Winchester, em São José, Califórnia, Estados Unidos. Esta casa foi comprada por Sarah Winchester, a nora do armeiro Oliver Winchester, em 1884. Após a morte de seu filho e depois de seu esposo, Sarah ficou sabendo por um conhecido e amante do sobrenatural que todas as desgraças de sua família eram consequência dos espíritos das pessoas mortas pelas armas criadas por Winchester. Para que os espíritos vingadores não alcançassem, Sarah redesenhou a casa e a fez enorme, com mais ou menos 10.000 janelas. Após a sua morte, começaram a acontecer coisas estranhas na casa. Sombras nos espelhos, barulhos de portas se abrindo, objetos movendo-se sozinhos. De acordo com a versão mística, são espíritos que ainda procuram por ela e vagam pela casa o tempo todo. Esses rumores atraem muitos turistas, uma das lendas mais fortes da Califórnia. Outro castelo também muito assombrado é o castelo de Benry Poleroy, em Devon, Reino Unido. Os visitantes deste castelo, sem uma clara explicação, começam a sentir depressão, medo e irritação. Segundo a opinião de algumas pessoas, isto acontece por causa do fantasma da Dama Branca, visto muitas vezes dentro das paredes sombrias do castelo. Vizinhos dizem que é o espírito de Margaret Poleroy, presa em uma torre pela irmã Eleanor, que a deixou sem comer durante 20 dias até a sua morte. O fantasma semi-transparente sempre aparece flutuando sobre a torre de Santa Margarita, outra igreja, ou melhor, catedral. A Catedral de St. David, País de Gales, Reino Unido. A catedral está em um local religioso por onde passam muitos peregrinos, já que guarda as relíquias de São Davi, padroeiro do País de Gales. A foto foi tirada em 2006 por Simon Stopp. Supostamente nela apareceu São Davi com um escudo. Reza a lenda que ele lutou contra o diabo no teto da catedral. Outra mansão é a mansão dos Townshend, que fica em Higham Hall, Norfolk, Reino Unido. Essa mansão ficou mundialmente famosa graças ao fantasma da Dama de Marrom, que em vida foi esposa do Marquês Townshend. Dorothy. O fantasma incomoda os visitantes desde o século XIX e em 1936 o fotógrafo Indri Shira, na época convidado para registrar imagens do interior da casa, capturou também o fantasma. Esta foto, muito provavelmente, é uma das mais famosas da história com essa temática. Outro lugar muito arrepiante é o sanatório de Beverly Hills, em Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Um dos lugares mais arrepiantes e sombrios dos Estados Unidos. No prédio funcionava um sanatório para tuberculosos. Ele ficou famoso pelo
Túnel da Morte, um corredor por onde os funcionários em segredo tiravam os corpos dos falecidos para que os outros não percebessem. Justamente neste túnel foram vistos os primeiros fantasmas. Além de espíritos e doentes, em um dos quartos vive o espírito de uma enfermeira que, quando grávida, descobriu que era tuberculosa e se enforcou. Mas a mais conhecida e a que inspirou muitos contos e filmes é Amityville. Certamente essa história é uma das mais famosas de todos os episódios de horror e também da vida real. O caso é tão popular que inspirou filmes mais de 25 no cinema, inclusive o famoso Horror em Amityville de 1979, com remake em 2005 e A Invocação do Mal 2 em 2016. O caso aconteceu em 13 de novembro de 1974 em Amityville, Nova York. Na ocasião, 6 pessoas da família Delfell foram assassinadas enquanto dormia: Ronald e Louise e 4 filhos do casal: Dan, de 18 anos, Alison, de 13, Mark, de 12 e John, de 9, foram baleados pelo filho mais velho, Ronald Jr., de 23 anos. Depois de balear os pais e os irmãos, Ronald Jr., também chamado de Butch, negou os crimes. Interrogado pela polícia, o jovem alegou que os homicídios foram cometidos pela máfia. Apesar disso, a polícia encontrou inconsistências no discurso. Assim, Butch confessou a autoria no dia seguinte. Durante seu julgamento, um ano depois, o advogado de defesa disse que o rapaz sofria de insanidade. Por causa disso, ele ouvia vozes em sua cabeça e teria sido influenciado a cometer o crime. Um psiquiatra chegou a avaliá-lo e constatou que ele sofria com um transtorno de personalidade antissocial. Por outro lado, o especialista garantiu que o jovem sabia o que fazia quando matou a família. Dessa maneira, Ronald Delfell Jr. foi declarado culpado. Por conta dos 6 homicídios, pegou 6 penas consecutivas de 25 anos cada. Uma vez que foi condenado, Butch não teve direito de herdar a casa da família. Assim, ela foi colocada à venda e comprada por George e Kate Luz. O casal se mudou para lá com os 3 filhos, mas precisou abandonar o local pouco tempo depois. Segundo eles, a casa era mal assombrada, com vozes de espíritos, aparições de lados misteriosos nas paredes e crucifixos invertidos. Aterrorizados, eles abandonaram a casa, que mais tarde foi investigada por Ed e Lorraine Warren. O episódio ainda foi relatado num livro escrito por Jane Ansel, que inspirou o primeiro filme sobre o caso. Ainda que os Lutz garantam que tudo o que relataram foi real, há controvérsias. Anos mais tarde, o advogado de Butch disse que a história era falsa e fora inventada por ele e pelo casal. A casa chegou a ser vendida para uma nova família que alegou não ter vivido nenhuma experiência sobrenatural. Apesar disso, eles decidiram abandonar a residência por conta da visita frequente de turistas ali. Eles, inclusive, chegaram a processar os Lutz. Por último, a casa em Amityville foi comprada em novembro de 2016 por $850 mil. A série de filmes The Amityville Horror é uma série de filmes de terror americano que atualmente consiste em 21 filmes. Os filmes centraram-se em eventos em uma casa mal assombrada em Amityville, Nova York, conforme descrito no livro de 1977 de Jay Ansel, com o mesmo nome. O primeiro filme, lançado no verão de 1979, foi um grande sucesso de bilheteria e se tornou um dos filmes independentes de maior sucesso comercial de todos os tempos.
Uma série de sequências seriam lançadas ao longo dos anos 80 e até os anos 90, através de vários distribuidores. Mas não paramos por aqui. Não é só em outros países, em outros continentes que temos casas assombradas. Aqui no Brasil nós temos várias e eu vou contar algumas delas. Nós temos um poltergeist no Teatro Amazonas, em Manaus. O Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896. Já ouviram-se vozes, risos e vultos nos camarins e camarotes. Alguns fatos inexplicáveis, como objetos que aparecem em lugares diferentes sem que ninguém os tocasse, além do frio que surgia do nada, fizeram com que alguns funcionários abandonassem o local durante uma reforma que houve no teatro. Outro lugar também assombrado é o Mercado Modelo em Salvador, na Bahia. Quem trabalha no mercado modelo não tem dúvidas que existe algo sobrenatural. Gritos de dor e pedidos de socorro são ouvidos nas proximidades do subsolo, onde existem os túneis que foram construídos para armazenar bebidas. A crença popular garante que os negros recém-chegados da África eram jogados neste calabouço. À noite costuma-se ouvir também nas imediações do mercado o som das correntes e barulhos de açoite. Outro local é uma penitenciária em Juazeiro do Norte, no Ceará. A penitenciária industrial e regional do Cariri tem fama de ser mal assombrada. Uma imagem fantasmagórica foi capturada na central de monitoramento dos presos. Também já ouviram o lamento das mulheres que foram mortas pelos assassinos que estão presos. Com uma energia muito densa, fenômenos de poltergeist foram relatados, como abrir e fechar de portas e janelas, som de passos, choro de lamentação, entre outros. Brasília, a nossa capital, também é repleta de fantasmas. Brasília foi construída por pessoas simples, conhecidas como candangos, que trabalhavam nas principais construções da capital do Brasil. Por isso, comenta-se que existem fantasmas dos calangos em toda a cidade, no Congresso, nos museus. Muitos, durante a construção, perderam a vida e agora continuam lá, em Brasília, assombrando. Outra famosa assombração é em São Luís, no Maranhão. É uma carruagem fantasma. Em São Luís vivia uma mulher poderosa chamada Anna Jansen, entre 1793 e 1869. Teve uma infância e adolescência miserável, mas mesmo assim casou-se com um dos homens mais ricos da cidade. Depois da morte do marido, ficou conhecida como a Rainha do Maranhão. Dizem que era extremamente cruel com seus escravos, deixando-os morrer à míngua dentro de um poço. Após sua morte, pessoas a teriam avistado vestida de negro dentro de uma carruagem conduzida por 2 escravos nas proximidades de Praia Grande. Outro lugar também assombrado é a Fazenda de Canandaí, em Minas Gerais. Dizem-se que a Fazenda Canandaí é mal assombrada e que é possível ouvir o estalar dos chicotes, gritos e até o som da moenda produzindo a cana. Surgiu um boato que nas proximidades da fazenda tinha um cemitério de escravos que, antes de serem mortos, foram cruelmente castigados. Outro lugar também muito conhecido e conhecido como Cidade Fantasma é no Pará, chamado Fordlândia. Nos anos de 1920, uma gleba de terra foi comprada pelo presidente da Ford, Henry Ford. 1863 a 1947 foi o período que Henry Ford viveu, na intenção de plantar seringueiras para a produção de borracha.
Infelizmente, o projeto foi fadado ao insucesso depois do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. A região tem uma aura que amedronta os visitantes que percorrem o local com o avistamento de vultos que desaparecem em seguida. Serem aqueles que perderam tudo na esperança de uma nova vida? Quem teria coragem de ir lá? Outra casa mal assombrada famosa é a da Marquesa de Santos, no Rio de Janeiro. Se as paredes falassem, não faltariam histórias para relatar casos que ocorreram neste casarão que abrigou Domitila de Castro, ou a Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro I. Quem o visitou tem uma sensação estranha de que ela, Domitila, estaria observando os visitantes. Outro bem conhecido tipo de assombração ocorre em Mossoró, no Rio Grande do Norte. É o fantasma do tão conhecido Lampião. Isso, o Virgulino Ferreira da Silva. Lá existe o Museu da Resistência, que foi criado para marcar o local onde os moradores da cidade resistiram bravamente contra a invasão do bando de Lampião. Isso em 1927. Disse que o cangaceiro nunca aceitou essa derrota e de tempos em tempos, tanto o fantasma dele como do seu bando são avistados se lamentando pelas redondezas. Alguém tem coragem de ir lá? Outro caso de fantasma que gosta de assombrar é o de Bento Gonçalves, na cidade de Triunfo, Rio Grande do Sul. E esta casa onde nasceu Bento Gonçalves fica em Luiz Barreto, que é o nome da rua, e se tornou um museu onde se encontra todo tipo de artefato presentes na Guerra dos Farrapos, que ocorreu entre 1835 e 1845. Estão expostos garruchas, revólveres, uniformes, entre outros. A aura de Bento Gonçalves está presente na casa e os turistas afirmam ter avistado fantasmas dos combatentes e do próprio Bento Gonçalves andando pelos corredores da casa. Mas Santa Catarina tem as suas casas assombradas aqui, perto de nós. A primeira casa assombrada ou local assombrado é o leprosário fantasmagórico que fica em Porto de São Francisco. Localizado na entrada do Porto de São Francisco do Sul, no balneário de Capri, encontra-se as ruínas desse leprosário construído durante o reinado de Dom Pedro II. Abrigou rancenianos providos de vários estados do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. Os internos viviam de modo lastimável e não recebiam visitas. Alguns doentes amaldiçoaram a população, dizendo que depois de mortos o assustariam. Segundo os relatos de pessoas que visitaram o local, quando se chega perto das ruínas, a sensação é muito negativa. Logo lhe vem na mente uma sensação de agonia. Vários moradores locais afirmam que avistaram constantemente espectros de humanos que se escondem entre os pilares do antigo depósito humano. Há também moradores mais próximos ao local que descrevem gritos, pedidos de ajuda e lamentos que saem de dentro das ruínas. Atualmente é um dos pontos turísticos de Santa Catarina. Você teria coragem de ir visitar? Outro casarão assombrado conhecido é o de Procópio Gomes, em Joinville. Procópio Gomes de Oliveira foi um dos superintendentes municipais de Joinville, cargo meio que equivalente a um prefeito nos dias de hoje.
um dos principais colonizadores da cidade, de uma família muito conhecida, muito rica e influente. Ele mudou-se para a cidade com toda a família, esposa, 3 filhos, seu irmão e sua mãe, Maria Gomes. Ela era descendente de alemães e tinha ódio de negros ainda escravos na época. O seu ódio insano não admitia o nascimento de filhos entre os criados. Quando uma escrava engravidava, contava-se, ela fazia o possível e o impossível para que a mulher perdesse o filho. Mesmo assim, alguns sobreviviam. Conta a lenda que ela dava aos porcos as crianças ainda vivas. No momento da morte, Maria Gomes começou a gritar e a debater-se, dizendo: "Eles estão vindo buscar-me! Eu sinto o cheiro de podre deles tocando, colocando a minha mão! Ai, como queima meu braço!" gritava ela quando partiu. Procópio Gomes faleceu e sua mãe também ao longo dos anos. Só que ninguém consegue morar na casa. Há relatos de vultos, toques e ventos gelados, correntes sendo arrastadas, portas batendo. Ah, e dizem que se ouve choro, choro de criança, de bebê. E ainda dizem que a antiga proprietária, esposa do Procópio, assombra a casa, não teve o descanso eterno. Outra casa assombrada fica em Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Chama-se a Casa Assombrada de Monte Verde. O Monte Verde está situado na parte oeste da ilha de Santa Catarina e abriga uma casa abandonada que os moradores locais alegam ser assombrada. Segundo relatos, nesta casa morava uma família que viveu uma trágica história de mortes inexplicáveis. Após este fato, muitas outras pessoas tentaram morar na casa, porém todos relatavam terem ouvido barulhos de copos e vidros sendo quebrados, móveis se arrastando, portas que batiam sem haver qualquer corrente de ar, além de ouvirem sons estranhos, inexplicáveis. Os relatos mais aterrorizantes dizem que até já viram pessoas perambulando pela casa. Muitas famílias tentaram morar nesta casa, inclusive já foi usada como marcenaria, loja, oficina, pois tem um galpão grande junto à lateral da casa e outro aos fundos, mas ninguém conseguiu suportar por muito tempo. Durante o dia a vizinhança é tranquila, mas no período noturno é que os pesadelos da família começam. Durante todo esse tempo a casa permanece fechada, abandonada. Ninguém tem coragem de invadi-la, apesar dela estar sempre aberta. O atual dono da casa nunca mais apareceu e não existe nenhuma placa de vende-se ou aluga-se no local. Ela está lá, perecendo ao tempo. Outra história bem conhecida também em Florianópolis do Museu Histórico de Santa Catarina, o Palácio Cruz e Souza. Antiga casa do governador do estado, situado na Praça 15 de Novembro, bem no centro de Florianópolis. Os únicos 2 relógios existentes tão antigos estão parados. As badaladas se supõe devem ser um sinal dos ex-moradores, aqueles que já deixaram o corpo, mas não o casarão. E continuam rodando os antigos aposentos, zelando pelo patrimônio, entrando e saindo pelas portas, tocando piano e ainda chorando os seus mortos. Joaquina Ananias Xavier da Luz, morta em 1884, era a mãe do ex-governador Hercílio Luz, o responsável pela grande reforma que transformou o casarão num fino exemplar de arquitetura. Ela ainda é vista eventualmente vagando pelo Salão Vermelho, ele era usado antigamente como sala de banquete e onde um grande retrato seu, pintado a óleo,
fica na parede esquerda. Diz a responsável pelo museu que uma vez ela não deixou uma turista entrar na sala. Quando o vigia a acompanhou para verificar que a mulher a impedia, ela já não estava mais. A visitante disse que era a mesma do quadro. Saiu dizendo nunca mais voltar. Um museu histórico. Alguém teria coragem de visitá-lo? Outro local assombrado, ou melhor, dizem que é assombrado, é um túnel que fica em Siderópolis. O túnel por onde passava a ferrovia Teresa Cristina, utilizado até hoje para o transporte, que era utilizado para o transporte de carvão. Ela foi fundada em 1944 e dizem que esse túnel que ligava os portos de Laguna e Imbituba para o transporte de carvão, as pessoas escutam barulhos estranhos e vê gente que some do nada, ou então uma luz incomum no interior do túnel que ao se aproximar se apaga. Os sons e vultos são pessoas que morreram na construção da passagem do trem, dizem as pessoas que moram ao redor. Mas aqui pertinho, bem do ladinho aqui de Gaspar, nós temos uma história. Se chama a Rua do Fantasma aqui em Blumenau. Essa Rua do Fantasma no centro, depois chamada de Travessa 4 de Fevereiro e atualmente é chamada Rua Ângelo Dias, conta a lenda, uma imagem de um estranho personagem perambulava pelas ruas sempre tarde da noite, envolto com pesadas roupas também escuras, para parecer ainda mais tétrico. E graças a esse vulto estranho, costumava aparecer mais vezes por aí, a rua ficou conhecida também como a Rua do Fantasma. O que conta a lenda é que ele surgiu por volta de 1920 até 1930 e assombrou muita gente durante esse período. Outra lenda que circula entre os blumenauenses é a lenda dos túneis de Blumenau. Uma lenda urbana de Blumenau diz que existem túneis que ligam o Teatro Carlos Gomes a outras instituições na cidade, como o Colégio Sagrada Família, o Bom Jesus e o Colégio Santo Antônio. Dizem até que na revitalização da Rua 15 de Novembro, na década de 90, o Exército precisou tapar a visualização da via para que a população não visse alguns desses acessos. A história conta ainda que o túnel foi feito sobre a Rua 7 de Setembro, em frente ao Neumarkt Shopping. Todas essas passagens seriam utilizadas, segundo a lenda, por Adolf Hitler, que via em Blumenau uma ex-colônia fundada por alemães, um possível lugar de refúgio pós-guerra. A lenda diz ainda que a fachada do Teatro Carlos Gomes teria sido feita como um cap nazista, justamente para que dali Hitler fizesse um discurso aos blumenauenses em 1945. Será que é verdade? Quem vai saber? E aqui em Gaspar, será que existe alguma casa assombrada? Algum local assombrado? Pois eu vou contar para vocês 2 relatos de gelar os ossos. O mistério do casarão. Numa madrugada de lua cheia em 1930, no bairro Figueira, um pequeno garoto chamado Lucas estava andando na rua, quando passou em frente a uma casa bem velha. Ela parecia ser mal assombrada. A lenda daquela casa era horrível. Dizem que uma velha matou toda a sua família e seus vizinhos quando iam visitá-la. Então, esse menino, muito curioso, resolveu ficar parado na frente da casa, olhando para dentro dela. Era difícil de olhar porque tinha muito mato e lixo. Pegou seu celular e mandou uma mensagem para seus amigos.
Como seus amigos são loucos em fazer arte e bagunça, apareceram de imediato. Logo que chegaram, perceberam manchas de sangue na porta. Empurraram-na e ouviram barulhos de coruja e morcegos, mas seguiram em frente mesmo com muito medo. Deram de cara com corpos em decomposição e sentiram um fedor horrível. Avistaram um porão e entraram nele. Assim que o último garoto entrou, a porta se fechou em suas costas. Os meninos apavorados foram abrir, mas ela havia se trancado por fora. Começaram a fuçar nas coisas do porão para tentar encontrar algo que abrisse a porta. Depois de muito tempo, conseguiram achar uma parte da maçaneta que faltava do lado de dentro. Abriram-na e saíram. Ao chegar ao corredor, perceberam que dos 5 garotos, Bruno não estava. Ele desmaiou e acabou ficando preso. Lucas e Gabriel voltaram para resgatá-lo. Guilherme e Fernando ficaram esperando. Ao esperarem, os dois escutaram uma voz vinda do quarto que dizia: "Venham cá, amiguinhos." Os dois acharam que eram os 3 que ficaram para trás e chegaram perto. Encontraram uma velhinha com cabelo branco, corcunda, toda suja, com baratas e bichos no corpo todo. O tricô que ela segurava em suas mãos estava com mancha de sangue. Mas o que eles não sabiam é que debaixo daquelas linhas tinha uma faca. Ao ver a senhora tentando se levantar, vão ajudá-la. Ela segura firme o braço de Fernando. Ele até se assustou, mas continuou lhe ajudando. A velha puxou a faca que estava debaixo do tricô e fincou no peito dele. Apavorado, Guilherme saiu correndo e foi parar no jardim. Então começou a gritar: "Lucas, Gabriel, Bruno, apareçam!" Com o coração saindo pela boca, chegou ao portão e ficou lá fora. Os 3 garotos perceberam movimentos no casarão e tentaram sair para a rua, porém eles veem a mesma velhinha sentada. Bruno percebeu algo muito estranho naquela velha, puxou seus 2 amigos e saíram correndo em direção ao portão. Lá encontraram Guilherme, que não conseguiu explicar direito o que aconteceu e onde estava Fernando. Os garotos, não aceitando o sumiço de Fernando, entraram novamente na casa. Ao entrarem, se depararam com a faca no chão e ela estava suja de sangue. Eles se assustaram, mas continuaram procurando o Fernando. Eles vão a todos os cômodos, mas não o encontram. Já desanimados, avistaram a velhinha. Ela, rápida como um raio, esfaqueou os 4 que caíram mortos no chão. Isso ficou um mistério até que outro grupo de jovens com um trabalho escolar investigou a casa. Eles descobriram a farsa da senhora e assim a casa foi destruída. A velha foi para a cadeia por assassinato e outros crimes que cometeu. Quem escreveu essa história foi Júlia Loufagem da Costa. Essa é uma história que está em uma antologia de contos de terror que foi feita pela professora de português junto com os alunos da Dolores Kraus, em 2014. Além dessa história, nós temos outra, que é a Igreja Mal Assombrada. Em uma sexta-feira 13, às 5 horas da tarde, Pedro estava voltando da escola para casa. Ele estava uniformizado. De repente, avistou uma igreja muito estranha. Era abandonada e bem antiga. Pedro era muito curioso, por isso resolveu entrar. Abriu a porta e lá dentro estava muito escuro. Ele andou um pouco e se assustou, pois havia vários instrumentos da Inquisição Católica, como dama de ferro, pera, empalação, esfola, garrote e guilhotina. Pedro, desesperado, correu até a porta, tentou abri-la, mas não conseguiu. Começou a gritar. Todas as tentativas de fuga não deram certo. Os instrumentos começaram a funcionar como se as pessoas estivessem sendo torturadas. Pedro escutava gritos e tinha sangue pelas paredes. Ele não aguentava mais, não podia imaginar que aquilo poderia ser uma igreja mal assombrada. Enquanto isso, em casa, seus pais estavam muito preocupados e decidiram ligar para a polícia para iniciar as buscas. Pedro, não suportando mais, desmaiou. A morte apareceu com seu roupão preto, com sua foice e com um rosto branco e horrendo. Ela levantou a sua foice em direção a Pedro. Nisso,
Ele acordou e estava em sala de aula. Percebeu que seus colegas estavam lendo textos de terror e se envolveu tanto nas histórias que acabou sonhando com uma. Quem escreveu essa história foi a Amanda Angioletti Fonseca. Essa foi 2 relatos. Então, gostaram das casas assombradas e lugares assombrados? Temos vários aqui por Santa Catarina, inclusive aqui em Blumenau e aqui em Gaspar. Você conhece alguma história? Alguma casa, algum local assombrado que deixe a gente morrendo de medo? Então, até a nossa próxima história de arrepiar.